pessoal, tudo bem? Vocês que estão aí assistindo a gente aí no Vídeo Vendas. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema interessante e muito oportuno. A gente vai falar sobre vistorias locatícias, tá? A princípio a gente vai estar observando o que é, suas funcionalidades, e depois eu vou passar em alguns ambientes principais, que a gente está num apartamento hoje para poder especificar detalhes, de como é feita a vistoria e quais são os principais pontos de preocupação que geralmente o pessoal passa despercebido, alguma coisa nesse sentido, tá ok? A princípio a gente tem um padrão que a gente utiliza, todo cômodo que a gente entrar, a gente segue o padrão, os itens, né, de um ambiente. Então, primeiro, vamos escolher o ambiente. Geralmente, a sala, no caso de um apartamento. Então, na sala, a gente vai primeiro item, porta, tá? Posteriormente, a gente vai analisar item piso, depois item parede e item teto, tá? E dentro desses itens, a gente vai analisar os subitens dele, tá? Então, sempre lembrando que a gente tem que anotar duas coisas extremamente importantes: o estado de conservação e a funcionalidade daquele item, tá? Porque são coisas distintas e eu vou estar explicando isso mais ou menos aqui na prática agora. Então vamos imaginar o seguinte: a gente tem uma porta, tá? Seja uma porta de entrada. O que a gente tem que observar? Essa porta, o estado de conservação dela, tá? A gente vai analisar como é que está a pintura, se essa porta tem furos, se ela apresenta manchas, riscos e etc, tá? Tudo isso tem que ser anotado como estado de conservação da porta, tá? Item, porta, e subitem a gente vai considerar a maçaneta, as fechaduras e etc, tá? Todos os itens têm que ter estado de conservação e a sua funcionalidade. Como é que a gente vai testar a funcionalidade de uma porta? A gente abre ela, né? Vou simplesmente abrir, verificar se ela fecha adequadamente, se ela não está emperrando, e aí a gente descreve ela como uma porta em perfeito estado de conservação, funcionando perfeitamente, tá? Então a gente está vistoriando essa porta nesse instante. Depois a gente passa para o subitem maçaneta, que a gente atesta que é uma maçaneta que eventualmente está com uma possível folga aqui, mas ela ainda funciona, tá? Então, eventualmente, no seu estado de conservação, a gente pode considerar ela em perfeito estado, colocando como uma observação que ela está com um pouquinho de folga, necessário um reparo aqui, mas funcionando, ela fecha e ela cumpre o que promete, né? A função dela está em perfeito estado. Então, dessa forma, a gente começa uma vistoria. Obviamente que são mais detalhes, mas a princípio para vocês entenderem isso. Depois a gente vai para o piso, tá? O piso é importante a gente analisar o seguinte: são várias as modalidades de piso. Hoje aqui a gente tem um taco, tá? Que a gente pode observar que ele está bem fixado, não é um taco tá um pouquinho desgastado pelo uso natural, mas ele não está com problema, ele não está descolado, ele não tá solto e eventualmente está com problema. Então a gente vai condicionar ele aqui em um bom estado de conservação, tá? Levando em consideração as suas manchas e desgaste do uso natural, tá? Então a gente vai levantar essa informação também. A gente observa que tem um pouquinho de mancha, então a gente analisa isso, tá? Em relação às paredes, o principal item de parede que a gente observa é a pintura, tá? Então, existem paredes de gesso acartonado, paredes de alvenaria. Aqui a gente está com uma parede de alvenaria, tá? Como que a gente descreve ela num laudo de vistoria, né? Primeira coisa, a gente determina o item parede, o material é alvenaria, a pintura, a gente está vendo aqui uma pintura em látex, na cor branca nova, tá? Então, eu descrevi o material, a estrutura que é feita, a cor que ela é, o tipo de tinta utilizada e o estado de conservação. Obviamente que eu não vou detalhar sobre a funcionalidade da parede, que isso é óbvio, né? No caso a gente vai focar mais a funcionalidade em caso de janela, portas. Geralmente uma pintura nova ela tem que estar seguindo esse padrão aqui, não pode ter mancha, não pode ter furo, não pode ter nenhuma irregularidade, tá? Então a gente tem uma parede nova aí com todos os seus aspectos. Subitens de parede, a gente tem o interruptor e os espelhos de tomada, por exemplo, que a gente tem que também contabilizar isso no laudo. A gente finaliza com o teto, a gente pode observar que tem o globo, um ponto de luz ali, está conectado só no soquete, né, praticamente. Então a gente tem que especificar se o globo está trincado, se não está, o teto, se ele possui uma mancha de infiltração,
se a moldura de gesso está bem feita também, se não tem nenhum problema. Pessoal, agora a gente está aqui no banheiro, tá? É um banheiro mais antigo. A gente pode observar aqui algumas coisas que eu vou dar como dica, que é o seguinte. Voltando, entrou num novo ambiente, checa a porta conforme a gente viu daquele jeito, certo? Aqui a gente vai observar que tem uma lasquinha no fundo. Se a gente fosse vistoriar aqui agora, a gente já deveria registrar, né? Lascas na parte inferior da porta. Tá? E lembrando que tudo que a gente analisar de falha ou de uma possível probleminha no imóvel, a gente tem que registrar com fotografia, tá? Áreas molhadas, o que é importante a gente observar aqui? Primeiro de tudo, o piso aqui a gente está observando um piso cerâmica, né? Então a gente tem que ver se o rejunte está bem feito, porque obviamente na hora de limpar, alguma coisa do tipo, na hora de tomar um banho, se tiver um rejunte mal feito, isso pode infiltrar e dar um problema no apartamento de baixo. Então a gente sempre vai analisar se esse piso está bem fixado, se ele não está com problema no rejunte, se os ralos estão bem fixados também. E aí a gente dá uma geral sobre o piso. Importante, quando a gente for falar de parede, parede não pode ter furo. Quando o pessoal for furar, geralmente a gente solicita furo no rejunte. Furar azulejo é sempre um problema. Tá? Então na vistoria, vamos olhar geral os azulejos para ver se estão todos intactos, se estão todos em perfeito estado, para a gente poder relatar isso no laudo. Tá? Uma coisa que eu dou como dica importante, geralmente as áreas molhadas ela tem muitos subitens de parede, né? Então a gente tem na parede aqui um porta-toalha, a gente vai ter uma válvula hidra, vamos ter uma papeleira. Funcionalidade aqui, a gente faz o teste da válvula hidra, tá? Checando sempre se essa válvula não apresenta vazamentos, tá? Então mostrando que ela está bem reparada, está funcionando perfeitamente. Tanto aqui como embaixo, na ligação aqui entre parede e vaso, também não pode ter apresentar nenhum vazamento. Então mostra aí que o vaso está em perfeito estado e funcionando perfeitamente com todos os seus componentes intactos. São os termos que a gente utiliza na vistoria, né? Ambiente cozinha. O que a gente tem que checar aqui principalmente? A cozinha ela é repleta de itens, né? E subitens também. Então a gente considera o gabinete da cozinha, tá? Que a gente vai, o que a gente observa aqui principalmente? As torneiras, a gente tem que testar todas as torneiras, tá? Sempre que a gente entrar no imóvel, vamos verificar se todas elas estão funcionando perfeitamente e se elas estão num estado de conservação perfeito também. O que significa isso? Elas não estão folgadas, não estão com vazamento embaixo. Então todas as duas torneiras estão em perfeito estado de conservação e funcionando perfeitamente. Lembrando desses termos, é importante padronizar os termos, senão a vistoria fica meio confusa, tá? E posteriormente, um item muito importante é a gente olhar as portas desse gabinete e o material que é feito, tá? Então a gente tem aqui uma madeira, né? Ela está um pouquinho desgastada, isso a gente tem que relatar na vistoria, porque é natural do uso, né? Mas a gente tem que constar isso. E principalmente o sifão, porque quando a gente abre a torneira, a gente tem que deixá-la escorrer um tempo. Se estiver vazando, a gente tem que relatar, porque uma falha vai ter que ser feita a troca desse sifão, tá? Então, aqui nesse caso, o sifão também está em perfeito estado, ele está bem fixo, ele está funcionando perfeitamente também, porque ele não apresenta nenhum vazamento. Então, aqui o imóvel está sendo vistoriado e está tudo de acordo, tá? Uma outra questão, os pisos também de cozinha, por transportar geladeira, muitas vezes um fogão, alguma coisa de um certo peso, é comum ter alguns desgastes do piso, tá? Então a gente também registra isso de uma forma através de fotografia e vamos relatar que este piso de cerâmica, ele está apresentando algumas lascas, né? Ele está um pouco danificado, mas ele, de uma certa forma também está em perfeito estado. Lembrando que quando a gente fala perfeito estado é que ele está bem fixado e ele está com os rejuntes tudo de acordo, né? Então a gente fala em perfeito estado, porém a gente está detalhando ele como ele realmente se apresenta, juntamente com o laudo fotográfico que vai comprovar isso daí, tá legal? Então feito pisos, paredes e furos, como eu mencionei no banheiro, aqui a gente tem uma prova disso, como é que funciona, foi alugado o imóvel, foi feito um furo no rejunte e hoje o azulejo
permanece intacto, né? Então ele permanece sem nenhum problema, só tapado com massa. Basicamente é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que a gente puder ajudar, estamos à disposição aí, podemos gravar no segundo momento mais detalhes, tá bom? Obrigado aí a todos, um abraço.